Tá, vamos simular essa tabela. Os jogos adiados que tem são de qual rodada, hein? Fala pra mim. 12ª, 13ª e 15ª. Tá. Esse jogo aqui, o Sport, pra coroar a campanha patética e a participação ridícula que fez, ainda fez o favor de vender pra Arena Pernambuco, né? Então, mano, o Flamengo já ganharia na Ilha do Retiro. Mas jogando em casa ainda, porque o Flamengo vai ter mais torcedor que o Sport. E, enfim, 1-0 Flamengo aqui, simples. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Cara, eu vou te falar que eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Acho que o Palmeiras vence mesmo sendo na Vila. Esse time do Santos não me inspira confiança. E eu acho esse time do Palmeiras muito chato, mano. Acho muito chato. Principalmente mentalmente. São Paulo e Flamengo aqui, beleza? Cara, eu acho que o Palmeiras vence o Santos amanhã. Eu acho que o Fluminense empata com o Mirassol. Eu acho que o Ceará empata com o Fortaleza. 33ª rodada. Acho que o São Paulo vence o Braga. Acho que o Cruzeiro vence o Fluminense. Acho que o Flamengo vence o Santos. Acho que o Corinthians vence o Ceará. Inter e Bahia empate. Galo vence o Sport. Cara, eu vou botar o Palmeiras empatando com o Mirassol. Vasco vence o Juventude. Se quiser jogar, né? Cara, Fortaleza e Grêmio. O Grêmio não quer mais nenhuma nesse campeonato e o Fortaleza vai estar jogando a vida, né, mano? Cara, eu vou botar a vitória do Fortaleza, mano. Nessa reta final, eu sempre tendo a acreditar que os times de baixo jogando dentro de casa pontuem ali, mano. Eu vou botar o Vitória e o Botafogo empatando, dentro do Barradão. Botafogo vence o Sport, Bahia vence o Fortaleza. E aí, como é que vamos aqui? Pulou Galo e Fortaleza na 16ª rodada? Na Arena do Galo, Arena MRV, tá a vitória do Galo. Pô, essa aqui tá difícil, hein, mano? Cara, eu vou botar um tropeço do Flamengo no Fla-Flu, um empate. Aí botei o Palmeiras tropeçando contra o Mirassol, beleza. Cara, eu vou botar o Vasco perdendo pro Grêmio lá. Tem condição de fazer um bom jogo, mas aí foi o que eu falei, cara. Eu falei isso ao final do jogo contra o São Paulo. Hoje, pra mim, o jogo contra o Botafogo foi uma confirmação. O Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil, não briga por G6 no Brasileiro, não briga pra não ser rebaixado no Brasileiro. Então, acho que, tipo assim, o Vasco vai jogar o Brasileiro por jogar, tá ligado? Cara, eu vou botar o Santos empatando com o Mirassol, botar o Cruzeiro vencendo o Juventude. Cara, eu vou botar o Ceará vencendo esse Internacional. Corinthians e São Paulo empate. E aí, mano? E aí? Eu só posso botar mais um empate dentro do nosso critério, do máximo de empate por rodada. E aí? Pô, essa rodada tá cara de ter vários empates na minha visão, mano. Mano, o Galo vai jogar a final da Sula, certo? A final da Sula é em que data? O que eu tô pensando é, dependendo de como tiver a tabela, e o Cruzeiro tá vindo forte, ganhou hoje, a gente já viu que a distância não tá tão grande pra liderança, e a gente considerando que ele vença o Fluminense aqui e vença o Juventude, eu acho que o Galo entrega pro Palmeiras, mano. Se o jogador do Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras aqui, e isso puder fazer o Cruzeiro ser campeão, com o jogo não valendo nada pro Atlético, a torcida do Galo invade o campo e mata o jogador, pô. Lá não tem 4 times, não. Lá tem 2. Tem 2. Atlético Mineiro e Cruzeiro, pô. Galo perigando pra não cair. Tá doido, cara. Como assim? Nessa simulação aqui, o Galo venceu o jogo adiado contra o Fortaleza, da 16ª rodada. Ganhou do Sport, que é o lanterna, não ganha de ninguém no campeonato. E perdeu o Palmeiras, pô. Enfim, vou botar um empate aqui, o Bragantino e Vitória, e fecha com 4 na rodada. Vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, vitória do Mirassol, vitória do Bahia, vitória do Cruzeiro. Rodada dos mandantes, hein? Rodada dos mandantes. Menos o Sport, que não ganha de ninguém. Mano, o Sport eu vou botar perdendo todas. Porque senão, viado, é muito difícil tu botar... De quem o Sport vai tirar a ponta? É difícil, viado. Mano, a gente tá falando de um time que jogou 32 jogos e venceu 2 até agora, pô. Ah, mas o Vitória tá mal. Ou o Juventude também. Ganhou lá dos caras, velho. É foda. Cara, interessantes. O ruim com o pior. Não sei nem colocar aqui. Eu acho que eu vou botar um empate, mano. Vou botar um empate, mano. É isso aqui. Tem Fortaleza e Galo lá, eu vou botar empate também. 2 empates da rodada. Tá, 36ª rodada. Santos vence o Sport. Cara, eu vou botar que o Vasco vence o Inter. Vou botar que o Fluminense vence no Maracanã. Corinthians e Botafogo empate. Tá o Bragantino vencendo uma. Cara, é porque aqui eu acho que os desafios de Palmeiras e Flamengo são muito parecidos. E esses jogos aqui são na véspera da final, se eu não me engano. Eu acho que cabe botar um tropeço dos dois. Não vou botar perdendo, mas eu acho que o empatezinho é possível, mano. Cruzeiro. Pô, eu tô com receio, mano. Eu tô com receio de estar transformando o Cruzeiro no Real Madrid. Mas é que eu acho que o Cruzeiro tá bem demais mesmo, tá ligado? Porque aqui na minha conta, o Cruzeiro tá sem perder desde o dia 27/9. E na simulação a gente já tá no dia 36ª rodada, tem nem data. Mano, eu acho que eu vou te falar aqui, o Cruzeiro já tá 2 meses sem perder. Eu não vou botar o Cruzeiro perdendo, não. Mas eu acho que um empate com o Ceará, se pá, ou bota vitória do Cruzeiro e fui. O que vocês acham? Cruzeiro vence, justo empate, ganha essa
Cruzeiro ganha, tá bom. Vitória e Mirassol. Cara, o Mirassol é melhor que o Vitória. O Mirassol vive um melhor momento que o Vitória. Só que o Vitória vai estar jogando em casa, brigando pra não cair. Eu vou botar um empate. E eu vou botar o Juventude ganhando do Bahia, cara. Tudo que o Bahia é um bom time, ele deixa a desejar jogando fora de casa, mano. Pô, eu acho que o Bahia, dos que tem um investimento, dos que tem um elenco legal, é o que menos performa fora de casa, cara. Vou botar o Flamengo vencendo o Ceará, o Palmeiras vencendo o Vitória, o Bahia vencendo o Sport, o São Paulo vencendo o Inter, o Vasco empatando com o Mirassol em casa. Cara, eu vou botar o tropeço do Cruzeiro aqui, esse joguinho contra o Botafogo. Bragantino e Galo. E aí, mano? Botafogo é freguês? Ô, rapaziada, vocês realmente estão querendo fazer uma tabela que a gente coloque o Cruzeiro ganhando todos os jogos? Porque eu vou falar pra vocês, o Cruzeiro e Santos aqui, pra mim o Cruzeiro não perde. Pra mim, o Cruzeiro não perde. Eu tô falando uma boa. Mas é a verdade, Renato, são fatos. Pô, viado, mas isso é a mesma coisa que a torcida do Flamengo fala quando eu coloco empatando. É a mesma coisa que a torcida do Palmeiras fala quando eu coloco empatando. Porque antes dos jogos, vocês não iam falar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum. Deixa eu ver algum resultado. Que o Fortaleza ia ganhar do Flamengo. Se eu boto aqui, pô, eu sou lunático. Só que acontece que é difícil tu botar 15 vitórias consecutivas. O próprio Cruzeiro perdeu ponto pro Sport, tá ligado? O Palmeiras já perdeu ponto em muito jogo bobo também. Aqui, ó. Cruzeiro perdeu ponto pro Sport. Flamengo perdeu pro Bahia fora. Cruzeiro perdeu pro Vasco. O Palmeiras perdeu pro Bahia. O Flamengo perdeu ponto pro Vasco. Pô, gente, é o Campeonato Brasileiro. Não tem como vocês pedirem pra botar 10 vitórias consecutivas pra um time só, pô. Tem tropeço, mano. Agora, se vocês acharem que não tem como tropeçar contra o Botafogo jogando em casa, que eu acho que é um tropeço suave, principalmente o Botafogo, que é um jogo 10 vezes mais difícil que o jogo contra o Sport, por exemplo, eu acho que algum tropeço tem que ter aqui, mano, tá ligado? Cruzeiro ficou 16 jogos sem perder. O Gabriel, é diferente ficar sem perder e ficar ganhando todas. São coisas diferentes. Você ficar sem perder, você pode ganhar, empatar, ganhar, empatar. Aqui só tá ganhando. Isso que eu tô falando, pô. Por exemplo, eu quero botar um empate com o Botafogo, não quero nem botar derrota, tá vendo? Tá invicto há 16 anos contra o Botafogo. Meu irmão, vai continuar 17 anos, não tô botando derrota. Enfim, caraca, mano, essa rodadinha aqui, mano. Acho que eu vou botar o Fluminense perdendo fora, o Fluminense é uma água fora de casa, Bragantino e Galo empate. E aí, essas duas últimas, como é que fica? Santos e Corinthians. Tá bom. 38ª rodada. Vitória do Botafogo, vitória do Corinthians. Pô, acho que é mais fácil o Corinthians vencer aqui e empatar aqui, tá ligado? Fora de casa. Vou botar uma vitória do Inter, vitória do Grêmio, vitória do Galo. Fluminense ganhando do Bahia, Bahia jogando fora. Mano, vou botar a vitória do Vitória jogando em casa. Cruzeiro vai poupar? Se tiver brigando por título, não vai. Se não estiver, aí bota a vitória do Santos. Agora, eu tendo a acreditar que com a tabela que vocês fizeram aqui pro Cruzeiro e reclamaram comigo que eu botei um tropeço ainda, eu acho que tem um mundo do Cruzeiro tá brigando pelo título. Eu acho que existe esse mundo. Falando na boa. Mirassol e Flamengo, o que vocês acham? 20% Mirassol, 35% empate e 45% Flamengo. Beleza? Vitória do Flamengo. E Ceará e Palmeiras, o que vocês acham? Enfim, esse aqui foi mais avassalador, 60% pro Palmeiras. Lembrando, não é definitivo, eu vou subir aqui a tabela pra gente dar uma olhada. Não é definitivo, ok? A gente vai olhar o que ficou muito fora da curva e vai ajustar, beleza? Ok? Vamos lá, Atlético Mineiro em 10º, Corinthians em 9º. Mano, deixa eu até diminuir um pouco a tela pra vocês, que eu já tô vendo e vocês não. Calma, beleza. São Paulo, aqui Fortaleza, Juventude, Sport, no de arrasta. Aqui a gente já vai ter que mudar. Ceará foi nerfado aqui. Pô, gente, o Santos virou Real Madrid, é? Vitória, Santos, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mano, vamos ver o que aconteceu nessa briga na parte de baixo. Agora, 85 pontos e 82. Se bem que eu ia falar que isso aqui é muito bizarro, essa pontuação, mas eu tava vendo um vídeo do Gabriel Amaral. Não sei se vocês sabem o que é o Gabriel Amaral. Ele tem o canal lá do Fluminense, Raiz Tricolor, e ele definiu esse campeonato como o campeonato do óbvio. Por quê? Normalmente, no Campeonato Brasileiro, as coisas fogem muito do óbvio. Tem muita zebra, tem muito resultado bizarro. Nesse campeonato, em 2025 especificamente, o óbvio tem prevalecido. A zona de rebaixamento tá com uma média de pontos muito abaixo. Os times que estão brigando na parte de cima tá com uma média de pontos muito acima, porque o Campeonato Brasileiro, que sempre foi muito equilibrado,
deu uma desnivelada bem grande nesse ano de 2025. E nem na reta final, os times da parte de baixo estão fazendo aquelas pontuações expressivas que a gente costuma ver. Tanto que, hoje, com 42 pontos, a chance de você ficar na Série A é de 99% de acordo com a UFMG, numa matéria que eu li no GE hoje de manhã. Então, tipo assim, esses 42 aqui que estão livrando o Ceará, bate com o cálculo que os especialistas estão fazendo em relação a ponto para você não cair de divisão. Agora, eu imagino que não precise disso tudo de ponto para ser campeão. O ponto é que se o Palmeiras faz menos pontos, que ele seria campeão do mesmo jeito. Tá ligado? Do mesmo jeito. Vamos supor que ele... Pô, tô tentando achar um tropeço aqui, mas são jogos acessíveis. Vamos supor que ele empate com o Ceará. Ele iria ter 83. Ele ainda seria campeão, tá ligado? Ele ainda seria campeão. Vamos supor que o jogo que eles empataram com o Grêmio, eles percam. Ele ainda seria campeão, tá? E aqui, honestamente, rapaziada, eu tô botando os jogos que eu acho que o Palmeiras vence, tá ligado? Eu tô botando os jogos que eu acho que o Palmeiras vence. Ó, eu botei Palmeiras vencendo o Santos em casa, empatando com o Mirassol fora, ou seja, já tropeça, vencendo o Galo fora, vencendo o Fluminense em casa, perdendo pro Grêmio fora, vencendo Vitória em casa, empatando com o Ceará fora, que é outro tropeço, e ainda assim ele seria campeão. Agora, isso aqui só tá acontecendo por conta desse jogo de hoje, tá? Por conta desse jogo de hoje. Porque, por exemplo, eu tô colocando o Palmeiras empatando com o Mirassol e eu tô botando o Flamengo ganhando. Se eu boto o Flamengo empatando com o Mirassol também, não sei qual rodada que é, acho que é a última. Se eu boto empatando com o Mirassol também, o Palmeiras ainda poderia tropeçar mais, tá ligado? É loucura, viado. Mas aí tá por saldo de gol? Não tá. O Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. É porque aqui tá com duas que eu botei o Flamengo empatando. Se o Flamengo ganhar, o Palmeiras fica na frente que ele tem uma vitória a mais que o Flamengo. Tá ligado? Ó. Agora, vamos botar. O Palmeiras empatou com o Mirassol fora e o Flamengo empatou com o Mirassol fora. Vocês querem botar que o Palmeiras empata com o Santos na Vila, se eu não me engano, né? Que vocês falaram. Tá, um empate com o Santos na Vila. Nesse cenário, o Palmeiras ainda seria campeão. Mano, eu vou te falar, claro que tem muita água pra rolar. E tudo pode acontecer, até porque Campeonato Brasileiro e dois times muito fortes brigando. Mas eu acho que o Flamengo cagou o pau hoje, mano. Eu acho que o Gonzalo Plata cagou o pau hoje. Porque se o Flamengo tivesse vencido esse jogo, nesse cenário ele já seria campeão, tá ligado? Ele teria o mesmo número de vitórias, mas teria 2 pontos a mais. Eu acho que foi contra o Fortal. Então, esse jogo contra o Fortaleza também é sinistro, né? Esse jogo contra o Fortaleza também é sinistro. O Flamengo perdeu pro Fortaleza. Caralho, que cagada que o Flamengo fez mesmo. Mas enfim, tem muita coisa pra acontecer. Do mesmo jeito que o Flamengo faz cagada, o Palmeiras pode fazer. É muita água pra rolar. Agora, vamos ver o que a gente fez pro Santos decolar assim. Ó, a gente botou empate com o Palmeiras agora, né? Na Vila. Eu acho que o Palmeiras ganha, mas tudo bem. Botamos uma derrota Palmeiras no Allianz, derrota pro Flamengo no Maracanã, empate com o Mirassol em casa, empate com o Inter fora. Teve muita gente falando pra botar a vitória do Inter aqui. Se bota a vitória do Inter aqui, quem cai ainda não é o Santos. Porque o Santos decolou no final da campanha, ó. O final da campanha do Santos, ele vence o Sport, vence o Juventude fora e vence o Cruzeiro. Esse Cruzeiro aqui, muita gente falou que vai ser reserva, então eu acho até aceitável. Só que eu acho que esse jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi tem a chance do Santos não vencer lá, tá ligado? E aí, quem cairia seria ele. Só que aqui, nesse cenário, o Juventude já chegaria rebaixado para esse jogo. Então o Santos pegaria o Cruzeiro reserva na última, o Juventude rebaixado e o Sport rebaixado. Entendeu? Tá ligado? Cruzeiro só vai ser reserva se passar pra final. Cara, eu acho que tem uma chance real de passar pra final, mano. Não vou mentir pra você. Agora, eu volto a dizer. Se o Cruzeiro estiver brigando pelo título, que não é impossível de acontecer, tá? Se o Cruzeiro estiver brigando pelo título, ele vai titular. Tá ligado? Se ele ganha do Botafogo aqui, ó, pá, ele tá com 7-8, pô. Ele chega aqui. E aí, se ele ganha, nesse cenário, quem é campeão é ele. Aí, é claro, né? A gente estaria fazendo uma simulação com o Cruzeiro ganhando tudo. Que é o que eu não acho que vai acontecer. Mas só tô falando que não é certo, assim, essa possibilidade do Cruzeiro ir reserva, não. Não acho que é certo assim, não, mano. Tá entendendo? Mas, enfim, a briga vai ser muito sincera aqui. A briga vai ser muito honesta. Tinha muita gente dando como encerrado o Brasileirão na parte de baixo, na parte de cima. Não sei não, mano. Eu acho que, principalmente depois dos resultados que a gente teve hoje, e quando eu falo isso, eu falo vitória do Vitória do Juventude. Amanhã, se tiver uma vitória do Fortaleza.
são todos os times da parte de baixo da tabela falando, olha só, eu ainda tô aqui, o campeonato não acabou, tá ligado? Como que a parada se definiria? Aí só o tempo a dizer. Mas que ia ter emoção, eu acho que teria emoção. Enfim,